6. Falhar rápido e outros hábitos para reforçar a confiança. Um bom amigo nosso, um fera da internet e um gênio das startups, respondeu com 2 palavrinhas quando perguntamos o que ele achava que as mulheres deveriam fazer para desenvolver a confiança: falhar logo. Nós demos risada. Até parece. Aquilo foi no início da nossa peregrinação, e falhar nos parecia exatamente o contrário do que as mulheres fazem com facilidade e naturalidade. Desnecessário dizer, o fracasso era algo que abominávamos, e como assim falhar rápido? Isso implicaria não nos empenhar por completo ou não fazer a coisa à perfeição. Acho que até chegamos a literalmente estremecer com a sugestão. Ele não estava de brincadeira. Falhar rápido, na verdade, é uma expressão da moda no setor da tecnologia e uma estratégia muito em voga no mundo dos negócios. O conselho se baseia no princípio de que é melhor criar um monte de protótipos, lançá-los rapidamente, ver qual deles dá certo e jogar o resto fora. Nos dias de hoje, o mundo não espera a perfeição, e o tempo de refinar interminavelmente o seu produto sai caro demais. Falhar rápido permite ajustes constantes, testes e ações rápidas para reforçar o que deu certo. A beleza do conceito é que, quando falhamos logo, temos menos a perder. Normalmente, nesse ponto o fracasso é pequeno, e não espetacular. E temos muito a ganhar. Aprendendo com os fracassos, começamos a ver a teoria do falhar rápido como o paradigma ideal para desenvolver a confiança das mulheres. Para começar, a ideia parece menos repulsiva que um fracasso típico. Não que seja saudável fracassar, do mesmo jeito como biscoitos de couve seriam saudáveis, mas ninguém gostaria de prová-los. Pelo contrário, a ideia de falhar rápido é um conceito da moda, até potencialmente lucrativo. E parece mais fácil suportar esses pequenos fracassos. Precisamos fracassar repetidas vezes para incorporar o conceito ao nosso DNA. Se nos ocuparmos dos pequenos fracassos, vamos parar de remoer nossas possíveis deficiências e de imaginar os piores cenários possíveis para a situação. Estaremos agindo, e não analisando todos os possíveis detalhes de um plano potencial. Se pudermos aceitar o fracasso como uma forma de progresso, podemos nos voltar para trabalhar em outra habilidade crucial para a confiança, o domínio das coisas. Nossos fracassos rápidos nos permitirão priorizar melhor nosso tempo. Deixaríamos de tentar fazer tudo certo. Muita coisa vai acabar na lata de lixo. É interessante lembrar que não é a espécie mais forte que sobrevive com o tempo, mas sim a mais adaptável. Pouco tempo depois da conversa com nosso amigo do setor da tecnologia, Claire decidiu ver com os próprios olhos como seria essa coisa de falhar rápido. Uma coisa que fazia tempo que eu queria tentar, ela conta, era dar uma palestra completamente de improviso. Subir ao palco sem nenhuma anotação e só falar. Você sabe, ao estilo da Oprah, da Ellen DeGeneres e do Bill Clinton. No fundo, eu acho que seria uma palestrante mais eficaz. Eu poderia me conectar melhor com a plateia e canalizar mais energia. O conceito de falhar rápido me levou a tentar para ver o que acontecia. Eu não queria cair de cara no chão, é claro. Então deixei só metade da minha palestra aberta ao improviso. Foi um choque chegar àquela página em branco. Sinceramente, não foi nada agradável. Eu consegui ir até o fim, mas divagando muito mais que o necessário. Um monte de ramos e ares, e nem sei se falei tudo o que pretendia dizer, mas eu aprendi. No meu caso é melhor não deixar um grande espaço em branco. Da próxima vez, vou tentar um velho truque da CNN ao vivo, levar só uma lista com algumas palavras-chave para me guiar.
A confiança, como já dissemos, pelo menos umas 50 vezes até agora, e ainda repetiremos isso algumas vezes até o fim do livro, requer ação. E também requer tentativas repetidas, riscos calculados e ajustes no nosso modo de pensar. Seria bom se fosse verdade, mas você não pode simplesmente corrigir a postura, endireitar a saia e fingir ser confiante como sua avó sugeriu. Algumas dessas velhas máximas podem até ajudar, mas não isoladamente. As mais recentes pesquisas apontam maneiras intrigantes, surpreendentes e holísticas para seguir o caminho da confiança. Nunca tínhamos ouvido falar de muitos desses conselhos, e, antes de experimentá-los, jamais acreditaríamos que poderiam dar certo. Mas dá certo? Nós fomos atrás e encontramos muitas dicas que podem ser aplicadas ao nosso dia a dia. Use as dicas que fazem mais sentido para você. Saia da sua zona de conforto se você só for se lembrar de uma coisa deste livro, que seja esta, em caso de dúvida, Aya. Todas as pesquisas que estudamos e todas as entrevistas que conduzimos levam à mesma conclusão: nada desenvolve mais a confiança que a ação, especialmente quando essa ação envolve risco e fracasso. O risco nos mantém sempre em movimento, crescendo, melhorando e ganhando confiança. Por outro lado, viver numa zona onde temos a garantia dos resultados pode rapidamente transformar a vida em um terreno árido de tédio e melancolia. A ação separa os tímidos dos ousados. Tudo bem começar de maneira simples. Se você fica insegura conhecendo pessoas novas, comece pequeno, passe um prato de comida numa festa e apresente-se ou faça contato visual e puxe conversa com um estranho na fila do supermercado. Se você não se sentir confiante para ir sozinha à festa, tente o seguinte: comece com um pequeno encontro sabendo que alguns amigos estarão lá, confirme com antecedência para não voltar atrás. Depois disso, vá à festa do escritório, faça de tudo para não desistir no último minuto e, assim que chegar lá, encontre rapidamente um grupo de 2 ou 3 pessoas, apresente-se e faça algumas perguntas sobre a vida delas. Concentre-se nas respostas, fique bastante presente na conversa, e você se esquecerá de que está lá sozinha. Se não se sentir confiante para pedir uma promoção, pratique seus argumentos com um amigo de confiança, explicando como você ajudou o departamento. Pequenos passos nos preparam para correr riscos maiores. Isso se chama técnica de exposição. Para muitas mulheres, o risco pode assumir formas menos óbvias. Correr riscos também pode significar permitir-se ser imperfeita, se indispor com figuras de autoridade e entes queridos ou aprender a se sentir mais à vontade no centro das atenções. Depois de dominar essas situações, você pode avançar e correr riscos ainda maiores. Questione a opinião de um colega numa reunião e não ceda ao primeiro contra-ataque. Faça um teste para atuar numa peça de teatro. Candidate-se a um cargo que lhe parece fora de alcance. Às vezes, as ações e os riscos mais importantes não estão no mundo lá fora, não tem nada a ver com falar numa reunião ou se candidatar a um novo emprego. A capacidade de tomar decisões, grandes e pequenas, no momento certo e assumir a responsabilidade por elas é uma expressão crucial de confiança e também de liderança, de acordo com todas as mulheres mais confiantes que entrevistamos. Vimos Linda Hudson dar uma palestra fascinante sobre como tomar decisões. Mesmo se você tomar a decisão errada, ela diz, o importante é decidir. É melhor que a inação. O que é o pior que pode acontecer, em todos esses cenários, se você sair da sua zona de conforto? É isso mesmo. Lá vamos nós de novo.
Você pode fracassar. Beth Wilkinson toma decisões rápidas, não tem dificuldade alguma de correr riscos no dia a dia do trabalho e é uma das pessoas mais confiantes que conhecemos. Atuando como procuradora, assistente federal dos Estados Unidos, ela ajudou a processar Timothy McVeigh, responsável por explodir um carro bomba em Oklahoma City em 1995. Sua capacidade de conquistar vitórias envolvendo altos riscos fez dela uma das litigantes mais requisitadas do país. Às vezes, contudo, até ela fracassa. Inclusive, num sábado de manhã na Starbucks, ela nos confessou que é uma especialista em pequenos fracassos rápidos, uma consequência natural de tomar muitas decisões rapidamente. Ela dá de ombros. Eu normalmente vou aprendendo com isso, diz ela, rindo. Um fracasso rápido em especial se tornou um verdadeiro marco para ela. Foi um dos primeiros casos que ela enfrentou sozinha, e, na tentativa de apresentar alegações iniciais perfeitas, no tribunal, Wilkinson as colocou no papel e simplesmente leu em voz alta, em vez de tentar memorizar seus argumentos. Mais tarde, ela ouviu um colega criticar seu desempenho e ficou arrasada. Em vez de ficar remoendo a crítica, ela pensou a respeito e percebeu que ele tinha razão. Foi um momento decisivo para mim, contou ela. É muito melhor não dizer tudo à perfeição, mas criar uma conexão com o júri. Aprendi muito com aquilo, e nunca mais li alegações iniciais nem alegações finais no tribunal. Foi um exemplo quase perfeito de falhar rápido com uma mentalidade de crescimento. Faça, aprenda e siga em frente. Erros e tropeços nos dão oportunidades aceleradas de crescimento. Crescimento, bem como a chance de utilizar aquela outra qualidade que mencionamos, a autocompaixão. Como demonstram as pesquisas, a prática da autocompaixão nos dá uma robusta rede de segurança emocional, muito mais forte que nosso conceito tradicional de autoestima. Você deve lembrar que a autocompaixão se concentra em aceitar nossas fraquezas. Em vez de dizer eu não sou um fracasso, é mais interessante dizer sim, às vezes eu fracasso, todo mundo fracassa, e tudo bem. É estender a mesma gentileza e tolerância às mesmas qualidades que aplicamos aos nossos amigos com tanta facilidade a nós mesmas, ao mesmo tempo que aceitamos nossas imperfeições. Correr um grande risco, e sobreviver a isso, pode revolucionar sua vida. Meu momento mais confiante coincidiu com meu momento menos confiante, Jane Burvan contou, porque implicou encontrar a confiança para sair de um casamento que vinha justamente debilitando sua confiança. Ela era jovem e morava na África do Sul, longe da família, numa sociedade que na época não via o divórcio com bons olhos. Ela se preocupava com o que seria de sua vida, social e financeira, se abandonasse a estabilidade da vida de casada, mas estava profundamente infeliz na relação. Décadas depois, ela ainda se lembra do dia em que reuniu a confiança e a coragem para sair do casamento. E também se lembra dos sacos de plástico baratos nos quais o marido enfiou as roupas dela antes de jogá-las pela janela do apartamento. Aquilo era tudo o que me restara, aqueles 2 sacos de plástico, e me lembro de dirigir para a casa de uma amiga e pensar, nunca mais me permitirei ficar tão vulnerável. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas também foi uma enorme explosão de confiança para mim. Eu pensei, meu Deus, se eu sobrevivi àquilo, posso sobreviver a qualquer coisa. Não rumine, Ricken Figgar simplificando, o cérebro de uma mulher não é o melhor amigo dela no que diz respeito à confiança. Pensamos demais e pensamos nas coisas erradas.
E pensar demais não resolve nossos problemas, não aumenta nossa confiança e é quase certo que paralisa nossas decisões, sem falar das nossas ações. Não esqueça que o cérebro feminino tem um funcionamento diferente do masculino. Na verdade, há mais coisas se passando no nosso cérebro, somos mais cientes de tudo o que acontece ao nosso redor. E tudo isso entra como ingrediente na sopa cognitiva da nossa cabeça. Ruminar drena nossa confiança. Esses pensamentos negativos e cenários de pesadelo, disfarçados de resolução de problemas, entram em uma espiral infinita. Nós nos tornamos incapazes de ficar presentes no momento ou de confiar nos nossos instintos, porque nos prendemos àqueles pensamentos distrativos e destrutivos, que vão aos poucos espremendo toda a espontaneidade da nossa vida pessoal e profissional. Precisamos parar de ruminar. Não é fácil. Até uma neurocientista às vezes se vê presa nesse hábito insidioso. Laura Amputito é uma líder em seu campo de atuação. Ela fez inúmeras descobertas importantes sobre as origens da linguagem e gerencia um laboratório de prestígio, com o apoio da Universidade Gallaudet e do NIH, dedicado a estudar o cérebro e o desenvolvimento da linguagem. Ela criou uma nova disciplina conhecida como neurociência educacional, foi agraciada com mais de 20 prêmios internacionais e fez um documentário indicado ao Oscar sobre seu trabalho pioneiro com um chimpanzé chamado Nemo. Quando a conhecemos em seu laboratório, ela se mostrou um turbilhão acolhedor e dinâmico de energia e curiosidade envolto num elegante vestido laranja e roxo. Uma mulher absolutamente confiante, pensamos. Putito nos contou que, embora saiba que é muito competente, ela ainda remói suas fraquezas, seu medo de falar em público, por exemplo. Ela passou muitos anos nutrindo um hábito debilitante. Todos os dias ela pegava o ônibus do laboratório para casa e, no caminho, criava uma longa lista das falhas que percebia em si mesma. Aquele era seu estado mental padrão. Eu poderia ter feito aquilo melhor, ela dizia para si mesma. Aquilo não foi tão bom quanto eu poderia fazer. Eu não deveria ter ficado tão nervosa dando aquela palestra. Recentemente, ela jurou que mudaria. Para romper esse padrão negativo, Putito decidiu combater esse modo de pensar lembrando 3 coisas que fez bem. Agora, quando as ruminações negativas começam, ela conscientemente repassa sua lista de realizações e sucessos. Aquele artigo que eu terminei ficou bom é o tipo de coisa que seu monólogo interior passou a dizer. Recebi aquele relatório laboratorial antes do esperado ou fiquei satisfeita com a conversa que tive com meu novo orientando da pós-graduação. Exercícios mentais como esses reconfiguram o cérebro e rompem o ciclo de feedback negativo. O efeito pode não ser imediato, mas, em alguns casos, é possível produzir, em questão de semanas, uma mudança regular nos pensamentos e depois nas ações. Devemos começar observando com cuidado a relação entre nossos pensamentos, emoções e comportamentos, e como um desses fatores pode afetar os demais. Estamos falando de uma terapia cognitivo-comportamental básica. Veja a seguir um exercício prático para ajudá-la a se conscientizar mais da relação entre os pensamentos e as ações. Pense no que de mais terrível pode acontecer no trabalho. Analise esse cenário. Talvez você faça uma apresentação e veja seus colegas revirando os olhos. Observe como você se sente: ansiosa, estressada, furiosa. A sensação não é boa, não é mesmo? Agora, imagine o contrário. Visualize algo incrível acontecendo no escritório. Ganhar um bônus inesperado. Tirar de letra aquela apresentação. Observe os sentimentos que a varrem agora. O que pensamos afeta diretamente o que sentimos, mesmo quando nada de fato tenha acontecido.
Nossa mente fez todo o trabalho. Destrua os PANS. Os PANS atuam nas linhas de frente no ataque à confiança e conseguem ser ao mesmo tempo irritantes e insidiosos. Estamos falando dos pensamentos automáticos negativos. Infelizmente, eles são mais frequentes que os pensamentos positivos e podem se multiplicar num piscar de olhos. Você se identifica com algum dos comentários a seguir? Aquele vestido custou caro demais. Por que é que eu insisto em jogar meu dinheiro no lixo? Aposto que, quando eu for ao trabalho amanhã, a Sophie vai ter chegado antes de mim, de novo. Nunca vou terminar este projeto. Eu sabia que não daria conta do recado. Se eu não terminar este projeto hoje à noite, vou fazer feio aos olhos do meu chefe e não vou ganhar aquela promoção. Infelizmente, não é possível simplesmente ignorar esses PANS, mas podemos questioná-los e combater-los com lógica e alternativas. O primeiro passo é reconhecê-los. Pode parecer uma chatice, mas faça um diário e vá anotando seus PANS. Não tem como evitar esse passo. Bastam alguns dias anotando seus pensamentos automáticos negativos. Deixe um caderno no seu criado, mudo e toda noite anote alguns PANS que passaram o dia infestando sua cabeça. Veja um exemplo do nosso diário. Cat, em uma noite, preciso pedir um aumento, mas será que o chefe não vai ficar bravo? Não quero que ele me ache arrogante. Porque a BBC foi me ligar durante o jantar. Estou correndo para entregar o livro e eles devem estar achando que estou sendo relapsa no trabalho. Eu deveria ter retornado a ligação. Eu não deveria ter gastado tanto dinheiro na pintura dos fundos da casa. Nem dá para ver da rua de qualquer jeito. A Maia parece estressada com o vestibular, mas, se eu ficar no pé dela, vai achar que eu não confio nela. Será que eu preciso comer mais ou menos? Vou passar muito tempo viajando nas próximas 3 semanas. Será que a família vai conseguir se virar? Talvez eu precise contratar outra babá, Claire, de madrugada, porque eles deixam os aviões dar voltas por cima da nossa casa às 5h30 da manhã antes de pousar. Eu deveria ligar para a associação comunitária e reclamar. Escola, será que as crianças colocaram a lição de casa na mochila? Não me lembro de ter visto o Hugo colocando a lição dele. Como eu não consigo tempo para fazer tudo o que tenho para fazer. Eu só estou trabalhando meio período para a ABC. Eu deveria ter tempo de sobra para cuidar das crianças e escrever um livro. Eu deveria ser mais eficiente. O que há de errado comigo? Eu deveria começar a acordar às 4h30 para escrever. Meus braços estão flácidos de novo. Fico me perguntando quando é que meu marido finalmente vai largar esse emprego estressante. Isso com certeza ajudaria. Ele vai ter de se encarregar de comprar as passagens de avião para nossas férias. Eu não vou ter tempo. Adorei aquela foto dela jogando futebol. Ela é tão ágil. Mas será que ela não devia treinar mais? Acho que acabou a aveia. Nós demos muita risada comparando nossas anotações. Morrendo de vergonha. Nossas ruminações pareciam vergonhosas demais para ir a público. No fim, decidimos que seria um favor às leitoras incluí-las no livro. O melhor jeito de destruir um pensamento automático negativo é não se culpar quando eles começarem a circular na sua cabeça. A culpa só gera mais ansiedade. A solução mais eficaz e incrivelmente fácil é procurar um ponto de vista alternativo, uma simples interpretação diferente, talvez uma perspectiva positiva, ou até neutra, pode abrir as portas para a confiança. Então, já que estamos nos candidatando como cobaias, veja algumas das nossas tentativas. Eu deveria ser mais eficiente. O que há de errado comigo?
se transforma em na verdade eu até posso estar fazendo um bom trabalho fazendo malabarismo com tudo isso, porque o chefe está ligando a esta hora, se transforma em quem sabe ele não quer que eu apareça na TV, seria ótimo, será que eu gastei demais para pintar a casa, se transforma em a parede dos fundos da casa estava feia por causa da infiltração, foi por isso que decidi fazer a pintura. O segundo pensamento nem precisa desmentir o primeiro, é só o exercício mental de criar outra explicação capaz de enfraquecer o primeiro pensamento. Com o tempo, a mudança de perspectiva vira um hábito. Se você estiver com dificuldade de pensar sozinha em alternativas positivas, pense no que diria a uma amiga que admitisse ter esse mesmo pensamento negativo. Isso é colocar a autocompaixão em ação. Você se surpreenderá ao ver como é fácil começar a arrancar esses sentimentos debilitantes pela raiz. É fácil ter compaixão pelos amigos, mas na nossa cabeça deixamos esses pensamentos negativos correndo soltos. As pesquisas de Richard Pett sugerem que externalizar nossos pensamentos também pode ajudar a destruir os pensamentos automáticos negativos. Ele e seus colaboradores pediram para um grupo de estudantes anotar os pensamentos negativos que eles tinham de si mesmos. Depois, os pesquisadores dividiram os estudantes em 3 grupos. Um grupo foi instruído a colocar no bolso o que tinha escrito e levar as anotações consigo por um tempo. O outro grupo foi instruído a rasgar as anotações e jogá-las no lixo, exorcizando-as simbolicamente. O terceiro grupo foi instruído a deixar as anotações na mesa. Descobrimos que essa interação simbólica com nossos pensamentos afeta até que ponto achamos que eles estão corretos, explica Pett. As pessoas que levaram as anotações consigo ficaram mais preocupadas com os pensamentos negativos, como se eles tivessem algum valor. As pessoas que jogaram fora as anotações começaram a questionar a validade dos pensamentos negativos, e em pouco tempo eles deixaram de incomodá-las. E as pessoas que deixaram as anotações na mesa ficaram em algum ponto entre esses 2 extremos. Essas estratégias ajudam a construir barreiras de proteção que mantêm os pensamentos tóxicos sob controle. Se você sofrer algum tipo de rejeição, isso não quer dizer que jamais terá sucesso. Se receber um feedback negativo sobre algum trabalho ou tarefa, isso não significa que você não pode melhorar da próxima vez. Se estiver nervosa com uma grande entrevista de emprego, não fique remoendo o que pode acontecer e não chegue à conclusão precipitada de que você nunca vai encontrar outro emprego se não for aceita naquela empresa. Ataque a negatividade com suas novas armas. Combata-a com fatos e deixe os pensamentos negativos de lado, mesmo se você precisar jogar no lixo aquele diário de pensamentos negativos. Nossa atenção é uma força poderosa, e não é tão difícil assim usá-la em nosso favor. Sarah Schonstein, neurocientista da Universidade George Washington, nos contou que os pesquisadores estão percebendo que o simples ato de pensar, de se focar, em praticamente qualquer coisa naquele carro novo que você quer, em se exercitar, no seu projeto aumenta suas chances de agir nesse sentido. Precisamos transformar nossos pensamentos em aliados. Do eu ao nós você pode achar que se focar mais em si mesma seja um passo natural para desenvolver a confiança. E não precisamos nos voltar a nós mesmas para nos sentir bem, para ter sucesso. Na verdade, o que acontece é exatamente o contrário, especialmente no caso das mulheres. Para a maioria de nós, pensar nos nossos sentimentos e capacidade, nos criticar e nos transformar nas protagonistas do nosso próprio melodrama,
Tudo isso tende a nos refrear e paralisar. Imagine a situação a seguir e você vai entender o que queremos dizer. Como você se comportaria numa emergência envolvendo salvar a vida de uma criança? Você não teria tempo de ficar nervosa ou questionar suas ações. Você não pararia para se perguntar se é capaz ou se deveria fazer outro curso de reanimação cardiorrespiratória antes de entrar em ação. Sua atenção estaria completamente voltada a evitar a crise e você faria o necessário, sem qualquer hesitação. Agora, aplique esse mesmo raciocínio às dificuldades que está tendo na sua vida. Você pode estar se preparando para algum grande evento, por exemplo, e à primeira vista pode parecer natural, e até proveitoso, pensar e pensar e pensar um pouco mais, analisar a situação de todos os ângulos possíveis e se preparar para todos os cenários possíveis. Quais seriam as possíveis implicações desse evento para você, no futuro, o que as pessoas pensarão de você, o que você deveria dizer, o que deveria vestir dependendo do tempo, como vai lidar com todas as possíveis eventualidades. Não é assim que você faz o seu melhor. Em vez disso, encarregue-se dos preparativos necessários e depois volte a sua atenção a como o evento vai ajudar sua equipe ou sua empresa. Isso a liberará para ser ousada, assertiva e redirecionar os holofotes. Ginny Cracker, psicóloga da Universidade do Estado de Ohio, descobriu que as mulheres dão o seu melhor quando pensam em termos de nós. Quando jovens universitárias recém-formadas, com a confiança ainda vacilante, param de pensar em como podem provar seu valor e se voltam a ajudar os colegas ou a empresa, Cracker descobriu que elas recebem uma surpreendente injeção de confiança. 2. Ela usou essa pesquisa para elaborar uma ótima dica para pessoas que ficam nervosas falando em público. Mude a perspectiva da situação na sua cabeça. Diga a si mesma que você está falando em nome da equipe, ou da organização, ou para beneficiar os outros e não a si mesma. Ajuste um pouco o vocabulário, se precisar. É uma maneira simples e prática de ganhar confiança tirando os holofotes de si mesma e transferindo-o aos outros. A senadora Kirsten Gillibrand utiliza princípios parecidos para convencer as mulheres a concorrer ao Congresso. Ela as lembra de que o objetivo é mais ajudar pessoas que precisam de proteção do que o próprio benefício pessoal. Assim que os candidatos percebem que não estão concorrendo para conquistar mais influência e poder, especialmente as mulheres, eles se fortalecem e se voltam mais a um senso de propósito, diz ela. Não é nada pessoal, é muito mais fácil passar do eu ao nós quando você percebe que as pessoas, na verdade, não ficam o tempo todo pensando em você. Tirando um ou outro caso de narcisismo equivocado, é fácil pensar que todo mundo está prestando atenção ao que você faz, não importa o que seja, um triunfo ou um fracasso. Não é verdade. A maioria das pessoas está ocupada demais vivendo a própria vida para se preocupar com o que você faz. Imaginar que você é o centro do universo de todas as pessoas do mundo é uma grande bobagem e um destruidor da confiança. Quando você não foi eleita presidente da classe ou quando cometeu um erro na reunião com o cliente, não pense que as pessoas passaram semanas inteiras falando disso pelas suas costas. Não é verdade. Elas já seguiram em frente faz um bom tempo. Quando tem um problema no trabalho, lembre-se de que o que importa é o trabalho, não você. Se o seu chefe lhe diz que você precisa melhorar aquele projeto, resista à tentação de interpretar o comentário como um ataque pessoal. Quando seu colega lhe pergunta, sem sorrir, como foi o seu fim de semana,
Não pense automaticamente que foi uma indireta para dizer que você deveria ter trabalhado no fim de semana. Admita que é a última palavra em egoísmo quando pensamos assim. Eu sei que ela está com raiva de mim porque eu não incluí aquela observação que ela sugeriu. Eu sei que ele deve me achar uma idiota porque eu ainda não marquei aquela reunião. Coloque em prática a tática do pensamento alternativo. Por outro lado, ele já tem 4 reuniões hoje. Duvido que uma reunião a menos seja um problema para ele. Em alguns casos, comentários e críticas de fato são pessoais. Em algumas profissões, as críticas são constantes. Os atores profissionais, por exemplo, convivem com um nível diferente de escrutínio. No teatro, somos criticados da cabeça aos pés, desde as sobrancelhas até as orelhas, do figurino à maquiagem. É de enlouquecer, diz Criseline Putrápolas, cantora de ópera e instrutora vocal. Você nunca ouve elogios maravilhosos, só coisas terríveis, e eu ficava arrasada porque personalizava tudo. O regente vinha e dizia: você não sabe cantar e você parece um elefante, e eu ficava, Putrápolas percebeu que o modo como ela recebia o feedback destruía seu desempenho. Ela se pôs a estudar o impacto do estresse sobre as cordas vocais e ficou pasma. Ela aprendeu a interpretar as críticas como algo dirigido às suas habilidades, não a seu valor como pessoa. Hoje em dia, ela é uma instrutora extremamente requisitada, e suas aulas se concentram tanto na confiança quanto nas habilidades vocais. Ela pratica longas listas de respostas automáticas, com seus alunos, a maioria crianças, para prepará-los a processar e a lidar com as críticas. Crítica: seu cabelo está horrível hoje. Resposta: obrigado por me avisar. Ou, obrigado por notar. Crítica: você está cantando pelo nariz de novo. Pare com isso. O som é terrível. Resposta: obrigado por me dizer isso. Vou tentar melhorar. Crítica: essa roupa não tem nada a ver. Resposta: o que você sugere que eu use? Ou, o que você acha que eu deveria mudar? Putrápolas diz que seus jovens alunos podem achar graça das respostas, mas, com o tempo, eles ficam mais conscientes de como recebem as informações negativas e como as processam internamente. Claire descobriu que pensar em agradecer antes de dizer qualquer coisa quando se sente criticada ajudou na sua luta contra a tendência de personalizar as críticas. Você pode criar sua própria lista de respostas, de acordo com suas necessidades específicas. Obrigada pelo feedback. Gostei de saber que você pensa assim. Se você simplesmente não conseguir se livrar do hábito de personalizar, uma boa dose de realidade sempre ajuda. Lembre que muitas outras pessoas enfrentam exatamente os mesmos obstáculos que você e que, para todas as mulheres, muitas forças fora do nosso controle afetarão nossa vida profissional. Foi uma grande descoberta para mim, para minha confiança, quando eu finalmente percebi: tudo bem, isso pode me ajudar a entender algumas dificuldades minhas, diz Christy Glass. Era o mesmo que dizer: não é que eu não consiga dar conta desse trabalho porque sou incapaz. É que os recursos dos quais eu preciso para fazer o trabalho me foram negados. Nem sempre o problema é que eu não sou agressiva o suficiente e nem sempre é um fracasso pessoal meu. Ela diz que o simples fato de se conscientizar que existem mesmo preconceitos no trabalho é um grande antídoto para a insegurança, especialmente para as mulheres mais jovens, que podem não se lembrar da revista liberal e feminista MS.
Então, na próxima vez que você fizer uma apresentação para um conselho executivo e vir 14 homens e só 2 mulheres ao redor da mesa, como aconteceu outro dia mesmo com Cat, saiba que é natural ter uma queda de confiança, devido a forças além do seu controle. O simples fato de reconhecer isso pode ajudá-la a seguir em frente e não se culpar por se sentir um pouco nervosa. Isso não significa que você precisa ficar remoendo a injustiça, e você certamente não deve desistir ou viver se lamuriando, mas conhecer o contexto e a dinâmica institucional pode ajudá-la a colocar decepções e dificuldades em perspectiva. Quando deveríamos ser as protagonistas da nossa própria produção, muitas vezes, as mulheres parecem ter os holofotes virados do avesso. Queremos iluminar nossos defeitos, as inseguranças e as razões bizarras pelas quais inevitavelmente falharemos, mas, quando se trata de assumir os méritos ou desfrutar de nossos triunfos, parece que fazemos questão de mergulhar nas sombras, olhando de soslaio para nossas realizações como se nunca as tivéssemos visto antes. Não faltam ocasiões nas quais o foco deveria estar em nós, quando precisamos voltar ao eu. Precisamos aprender a desenvolver um senso do nosso próprio e merecido valor para a empreitada e, sim, às vezes até precisamos nos gabar um pouco. Essa atitude nos ajuda a defender nossa opinião no escritório, mas, além disso, o simples ato de nos vangloriar, de nos ouvir reconhecendo nossas realizações, já reforça nossa confiança. Para a maioria de nós, a autodepreciação é muito mais atraente que sair nos pavoneando pelo escritório, mas essa modéstia toda pode sair pela culatra de várias maneiras. Mesmo quando só estamos tentando ser humildes quanto a nossas conquistas diante dos outros, na verdade só estamos nos contando uma história nociva, a de que não somos merecedoras de nossas realizações. Isso afeta não só o modo como nos vemos, como também o modo como somos vistas pelos outros. Lembre que seus superiores querem uma equipe de vencedores, não de perdedores. Eles gostam de saber o que você fez bem. Além disso, se desvalorizamos, para nós mesmas, nossas realizações, seremos menos propensas a nos empenhar para vencer os obstáculos no futuro. Precisamos encontrar maneiras de aceitar os elogios e nos apropriar das nossas realizações, em vez de relevar nosso valor, dizendo que foi só uma questão de sorte, e nos depreciar diante dos outros. Não precisa ser nada complicado. Quando receber um elogio, basta dizer, obrigada, gostei de saber disso. Não se limite a pensar, diga em voz alta. É surpreendente ver como você vai se sentir diferente e poderosa dizendo essas 5 palavras. Nós duas estávamos pensando em todos os exemplos possíveis da nossa autodepreciação quando nossa editora, Alice Embosch, nos lembrou de um exemplo que vem bem a calhar. Até no manuscrito para este livro sobre a confiança, fomos incapazes de deixar de tirar sarro de nós mesmas em vários aspectos, nossas gafes científicas, nossa falta de empreendedorismo, nossa incapacidade organizacional foram todos alvos de chacotas, que, para nós, eram inocentes. É um hábito tão arraigado que sequer o notamos. Felizmente Alice percebeu e observou que anos pesquisando, escrevendo e ainda dando palestras sobre o tema faziam com que aquelas farpas autodirigidas nem tivessem sentido. Repita, Michaela Bilota desenvolveu sua confiança, bem como seus poderosos bíceps, uma flexão na barra por vez. Ninguém se forma na Academia Naval dos Estados Unidos sem ter um corpo esculpido e em forma. Ela nunca se deixou intimidar com isso. Adora treinamentos vigorosos,
apesar de odiar as flexões de braços na barra fixa. Michaela odeia esse exercício e se compara aos colegas em termos de quantas flexões na barra ela consegue fazer em sequência. A fulana faz 20, diz de uma colega. Ela é demais. Dominar as flexões na barra fixa implicou horas de empenho e persistência ao longo dos últimos 5 anos. Mas valeu a pena. Hoje Michaela faz 14 ou 15 e se orgulha disso, confiante de sua capacidade. Preciso suar, suar e suar para chegar às minhas 14 flexões. Mas, se eu não conseguisse encarar esse tipo de coisa, eu não teria escolhido a academia. É a mesma coisa com a confiança. Você não ganhará confiança se não suar a camisa, porque toda a confiança que nós mesmas criamos vem do trabalho duro, especialmente do ato de dominar alguma coisa. Precisamos repetir que, quando dizemos domínio, não estamos lhe dando carta branca para liberar seu perfeccionismo. Pense em termos do que é razoável, não perfeito, ao ampliar suas fronteiras. O melhor exemplo da escala domínio, confiança é Crystal Lehorn, jogadora do Washington Mystics. Passei meu primeiro ano sem entrar na quadra, diz ela. E eu estava longe de jogar bem. No fim da temporada, já me perguntava se não deveria largar o basquete. Lehorn ficou em silêncio por 1 minuto enquanto se lembrava de uma de suas mais duras experiências profissionais. Em vez de desistir, ela se saiu com um plano diferente. Treinar mais. Não só um pouco mais, mas horas de arremessos, todos os dias depois do treino com o time. Enquanto ela jogava na Lituânia entre uma temporada e outra nos Estados Unidos, ela sabia que teria de reinventar completamente seu estilo de arremesso. E foi o que ela fez. A diferença não foi só perceptível, foi incrível. Crystal foi nomeada a jogadora da liga que mais melhorou o desempenho e considerada jogadora de elite em todos os anos desde então. Ela literalmente reinventou seu estilo, mantendo-se em constante movimento ao arremessar a bola na cesta. Prática. Vontade de aprender. Essas são as injeções de confiança às quais ela recorre nos jogos. Quando trabalha para melhorar, você pensa, sei que eu consigo. Eu trabalhei nisso. Eu já fiz isso no treino. Isso me dá confiança. Outro lembrete de que as pessoas que têm sucesso nem sempre possuem um talento nato. Elas agem. Expresse a sua opinião, sem transformar tudo o que diz em perguntas. A ideia de falar para um grupo de estranhos paira como uma nuvem escura sobre a confiança da maioria das pessoas, e falar em público é um desafio emblemático à autoconfiança feminina. A Running Start, o grupo que aconselha jovens mulheres que desejam se candidatar a um cargo político, identificou o medo de falar em público como o principal fator que impede as mulheres de se envolver na política eleitoral. No entanto, como a maioria de nós precisa fazer isso mais cedo ou mais tarde, vale a pena enfrentar essa fonte de insegurança. Você pode estar em um clube do livro, uma sala de reuniões ou uma festa de aniversário, não importa. Em algum momento você vai precisar expressar sua opinião, e isso implica ser capaz de falar em público com segurança. Como tantas outras coisas, falar em público é uma habilidade aprendida. Se você sabe que é capaz de dominar essa habilidade, mesmo num nível básico, ganha uma profunda confiança. Vejamos o exemplo de uma conferência anual. Você está lá, com milhares de colegas do seu setor, em um auditório lotado para ouvir uma palestra. Ao final da palestra de 45 minutos, você tem uma pergunta a fazer. No entanto,
Quando o palestrante abre o espaço para comentários da plateia, nenhuma mulher levanta a mão. Os homens, confiantes, dominam a sessão de perguntas e respostas. Enquanto isso, as mulheres ficam lá sentadas, pensando em que elas vão parecer barres, mal informadas, que elas podem gaguejar, que todo mundo vai ficar encarando elas. Não estamos inventando nada disso. Você se lembra dos estudos que mencionamos no capítulo 1? Quando os homens estão em maioria, as mulheres falam 75% menos. Nós duas damos palestras, e não é raro vermos isso. Se a plateia for em grande parte composta de mulheres, a situação muda. As mulheres em geral não têm dificuldade de fazer perguntas na frente de outras mulheres. No entanto, quando damos palestras para uma plateia dominada por homens, ou plateias mistas, as mulheres sempre parecem se debater por dentro para se fazer ouvir. Cat diz que ficou surpresa ao saber que até Gigi, sua irmã super confiante, é uma dessas mulheres. Gigi é uma veterinária de renome internacional, uma das poucas que trabalham com jumentos e mulas. Ela inclusive recebe muitos convites para falar de seu trabalho com equinos, coisa que adora fazer. Ela não tem dificuldade alguma de subir no palco diante de uma plateia de várias centenas de colegas. Recentemente, contudo, ela notou uma coisa muito estranha. Quando ela está na plateia, não mais como a especialista, ouvindo a palestra de um colega e quer fazer uma pergunta, ela fica muito nervosa e precisa se forçar para levantar a mão. Não faz sentido algum. Nós duas ficamos perplexas com a confiança de uma jovem que conhecemos socialmente num jantar outro dia desses. De algum jeito, uma conversa descontraída se transformou numa discussão belicosa sobre, de todos os temas obscuros, as mulheres e seu lugar na religião. Um homem na ponta da mesa ficava insistindo que estava certo. Um a um, os outros convidados desistiram de discutir com ele, mas a jovem de 28 anos continuou firme defendendo sua opinião. Ele tinha quase o dobro da idade dela, mas ela não se deixou intimidar nem um pouco. Em geral, em contextos sociais ainda mais que nas arenas profissionais, as mulheres recuam ao primeiro sinal de confronto em uma conversa, mas aquela moça não teve problema algum em defender sua posição e se recusou a se deixar dissuadir. Ela não foi rude, na verdade foi encantadora, mas não desistiu. Foi impressionante. A capacidade de nos defender em contextos menores no trabalho ou em uma festa nos prepara para aqueles momentos cruciais quando precisamos falar para uma enorme multidão ou talvez para apenas uma plateia importante composta de uma pessoa, pedindo um acordo melhor. Onde quer que seja, a capacidade de projetar, se com eficácia é um teste constante de confiança. Em geral, você precisa se preparar para o baque, superar sua inibição natural e forçar as cordas vocais a fazer o que seu cérebro manda. Mas pense bem, quando você faz isso, o que acaba acontecendo? Na pior das hipóteses, você ruboriza, gagueja, círculos escuros podem surgir na região das suas axilas. Mas a terra não se abre para engolir você inteira. O céu não cai sobre a sua cabeça. Não, você continua lá, intacta e viva. Um monte de livros maravilhosos já foi escrito sobre falar em público, de modo que não vamos nos meter em dar esse tipo de conselho. No entanto, vamos compartilhar com você algumas dicas novas e práticas que encontramos na nossa escavação da confiança. Primeiro, siga seu próprio estilo. Você não precisa imitar o Nikita Khrushchev, batendo na mesa com o sapato na mão.
Peggy McIntosh, professora da Wellesley, escreve sobre algo chamado de eu caseiro, em inglês, home self, um estado no qual as mulheres se sentem no controle. Quando somos capazes de levar esse nível de desenvoltura e estilo à nossa vida profissional, mesmo quando ele não parece muito corporativo, ela acredita que projetamos mais autoridade. Em segundo lugar, você sentirá o poder de falar pelos outros, como constatou Jenny Cracker, a psicóloga da Universidade do Estado de Ohio. Então use isso como uma ferramenta para elaborar suas observações. Um foco em metas virtuosas, ou nas realizações da equipe, vai impregnar seu desempenho com um senso natural de propósito. Por fim, esqueça aquela história de formar frases com entonação de pergunta, o chamado upspeak, em inglês. Christopher Peterson foi um professor muito querido na cidade de Ann Arbor, onde passou anos lecionando psicologia na Universidade de Michigan, além de ter recebido o Prêmio Maçã de Ouro pela excelência no ensino. Ele também foi um dos fundadores da psicologia positiva. Peterson morreu de repente, no fim de 2012, mas tivemos a sorte de absorver um pouco de sua sabedoria em uma entrevista. Uma coisa o irritava profundamente. Peterson odiava o jeito como muitas de suas alunas de pós-graduação falavam. Em sala de aula, ele sempre via jovens extremamente talentosas respondendo a perguntas usando o que ele chama de upspeak. É aquele hábito que sabemos que você vai reconhecer, e com o qual talvez até se identifique, elevar o tom de voz no fim de uma frase sugerindo que na verdade você está fazendo uma pergunta, não uma afirmação. Leia esta frase em voz alta: nós fomos ao cinema e depois fomos tomar um sorvete. E agora esta: nós fomos ao cinema. E depois fomos tomar um sorvete. Ou pior ainda, tente esta aqui: deveríamos seguir em frente com a estratégia de marketing online. Péssimo, não é mesmo? Segundo os linguistas, o upspeak, nos Estados Unidos, é mais comum entre as mulheres do sul da Califórnia. Esse péssimo hábito, contudo, já se espalhou por toda parte. Os pesquisadores afirmam que o estilo de questionamento serve a um propósito claro para as mulheres: é uma rede de segurança psicológica, desencorajando interrupções ao mesmo tempo que nos tranquilizamos. Então, quando nos sentimos inseguras não porque não dominamos o assunto, mas porque não gostamos de nos expor, nós inconscientemente fazemos nosso comentário soar como uma pergunta para evitar críticas. O upspeak irritava Peterson profundamente porque ele interpretava essa tática como uma forma de proteção conversacional que revelava a insegurança de suas alunas. Ele achava que era uma forma de dizer: não conteste o que digo porque na verdade não estou dizendo nada, eu só estou fazendo uma pergunta. Ele nos disse que a maioria dessas estudantes tinha um enorme potencial, mas que o upspeak as impedia de progredir. Quando elas dão a impressão de estarem sempre se protegendo, seus argumentos são desacreditados e perdem a validade. Peterson não encontrou nenhuma evidência desse padrão em homens. No mínimo eles eram levados para o lado do excesso de confiança. Eles podiam ser abruptos e diretos, propensos a gesticular vigorosamente com o indicador no ar. Peterson se perguntou se não deveria simplesmente deixar esse problema passar, mas viu que era um hábito que impedia o progresso de suas alunas e que poderia ser corrigido facilmente. O upspeak, afinal, não vem programado no DNA das mulheres. Então, de um jeito bem humorado, ele começou a pegar no pé das mulheres que ele via fazendo isso. Veja o maravilhoso conselho que Peterson deu pouco antes de morrer: fale com confiança, porque,
Se você não soar confiante, porque alguém acreditaria no que você está dizendo? Depois daquela entrevista, ficamos horrorizadas ao ouvir a melodia ocasional nas nossas frases e nem imaginávamos que fazíamos isso e nas frases proferidas por nossas filhas. É algo que não se ouve dos meninos. Fale com convicção se tornou um mantra, para nossas filhas e para nós mesmas. Microconfiança, o que fazer e o que não fazer. Podemos desenvolver a autoconfiança criando alguns hábitos. É até possível reprogramar nosso cérebro para ficarmos mais confiantes no futuro. No entanto, às vezes alguns quebra-galhos rápidos também podem ajudar. Encontramos algumas pequenas dicas práticas e até bizarras e descobrimos uma velha armadilha da confiança que devemos tentar evitar. Medite. Um cérebro tranquilo é a melhor ferramenta da confiança, e a meditação é tão simples e valiosa que é até ensinada em alguns cursos básicos de formação de militares. Você se lembra do que dissemos sobre como um cérebro em meditação parece muito mais saudável? Ele é literalmente reconfigurado. Seu centro do medo, a amígdala, encolhe. Isso melhora sua capacidade de controlar as emoções e de ser objetiva e serena em relação às suas metas. Claire tenta meditar regularmente, mas nem sempre consegue. Não é o tipo de fracasso que recomendamos. No entanto, quando tem uma boa sessão de meditação, ela diz: é impressionante o poder sereno que eu consigo sobre meus pensamentos acrobáticos. Seja grata. Novas pesquisas demonstram que a gratidão é uma das chaves para a felicidade e para ter uma perspectiva otimista. 3. Procure a gratidão nas pequenas coisas. Quando o motorista na pista ao lado lhe dá passagem, note a gentileza e seja grata em vez de simplesmente entrar na frente dele e voltar a atenção à sua próxima manobra. Mais uma vez, agradeça. Acredite nos elogios que recebe e seja grata por eles. Essa pequena mudança vai revolucionar seu estado de espírito, e o simples ato de dizer obrigada, gostei de saber disso também ajuda o outro a se sentir bem. Pense pequeno. Combata a sensação de estar sobrecarregada decompondo as suas tarefas. Isolar as partes individuais de um problema e resolver pelo menos 1/10 dele pode lhe dar uma injeção de confiança. Sou uma pensadora muito lógica. Sou formada em engenharia de sistemas, área que se concentra em pegar problemas complexos e dividi-los em partes, explica Linda Hudson. Simplificar todas as situações é o que ajuda Hudson a resolver problemas com confiança. Quando passo por uma situação difícil, mesmo na minha vida pessoal, eu digo: tudo bem, vamos por partes. Vamos decompor o problema em partes que eu posso resolver e dar um passo de cada vez. Durma, exercite-se, saia com os amigos, na ordem que preferir. Sabemos que agora somos como a sua mãe, mas é verdade. A falta de sono e de exercício físico produz um cérebro extremamente ansioso. Nós testamos a teoria repetidas vezes, e não há como fugir disso. E a proximidade com nossos amigos eleva bastante os níveis de oxitocina. Então, se dê ao luxo de passar um tempo com as amigas, sem culpa. Pratique posturas de poder. Sentar-se com a coluna ereta lhe dará uma rápida injeção de confiança, segundo um estudo recente conduzido por Richard Pett e seus colegas. 4. Tente fazer isso agora. Barriga para dentro.
queixo para cima. Incrivelmente simples, mas lastimavelmente infrequente. Tente acenar com a cabeça, concordando. Você se sente mais confiante ao falar quando faz isso, e envia um sinal subconsciente que leva os outros a concordar com você. Sim, participe sempre. Você está abrindo mão do poder quando se esquiva de participar com os que detêm o poder. Finja até conseguir. Essa é a única coisa desta lista que não recomendamos. O item o que não fazer da nossa lista. Tente aplicar essa recomendação da psicologia popular por sua própria conta e risco. A versão moderna de uma observação originalmente feita por Aristóteles: os homens adquirem uma determinada qualidade agindo constantemente de uma determinada maneira, foi contaminada pela arrogância implícita na recomendação e, se colocada em prática dessa forma, pode facilmente sair pela culatra. A própria noção de se afastar demais de nosso verdadeiro eu entra em conflito com a premissa central deste livro. A confiança não tem nada a ver com fingimento, com fingir ser uma pessoa que você não é. A confiança, pelo contrário, resulta de realizações e empenho. Com efeito, Jenny Cracker nos disse que o fingimento não só não aumenta nossa confiança, como quase com certeza nos deixa nos sentindo menos seguras, porque intencionalmente fingir ser alguma coisa que não somos nos deixa ansiosas. Além disso, por mais que soubermos fingir bem, sem dúvida estaremos projetando os sinais sutis de falsidade descritos por Cameron Anderson, e não temos como ir muito longe assim. Fingir, mesmo se for só por um tempo, é uma falsa imagem que pode virar uma muleta, um jeito de começar. Veja um jeito melhor de reinterpretar a premissa para obter uma rápida injeção de confiança: não finja ser alguma coisa ou alguém que você não é. Simplesmente haja. Faça uma coisinha corajosa e na próxima vez será mais fácil. Em pouco tempo, a confiança estará fluindo naturalmente. Nós sabemos que finja até conseguir é mais fácil de lembrar, mas os pequenos passos funcionam de verdade.